Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Olá, o diálogo é comigo e com o Dr. Dimas Covas, que é diretor do Butantan e membro do Conselho de Contingência da Covid-19 do Estado de São Paulo. Dr. Dimas, obrigado por me receber, para a gente poder tratar desse importante tema que está afligindo bastante a população mundial. Eu que agradeço, Bernardo. Um prazer estar falando com você. Doutor, primeira coisa, eu quero ir logo para o lado do Instituto Butantan, que eu quero saber de vacina e medicamento, né? Depois a gente fala aí da doença em si, mas muito se ouve falar lá de Oxford, Ribeirão Preto, a Faculdade de Medicina que o senhor estudou, foi colocada como, junto com o HC de São Paulo, como os primeiros que vão participar desse experimento da Universidade de Oxford. E hoje, a semana passada, desculpe, eu vi uma notícia que eles estavam mais adiantados ainda do que se esperava. O senhor tem alguma novidade para a gente? Em relação às vacinas, existem algumas vacinas que estão em fase adiantada de desenvolvimento. Em torno de 10 vacinas já na fase clínica. E a de Oxford é uma das vacinas que está nessa fase, nessa parte de introdução da vacina. O Butantan, semana passada, anunciou uma grande parceria com vacinas com a China, com uma companhia da China, que já fez lá na China um estudo avançado de fase 1 e 2, e o Butantan vai acabar de completar a fase 3 dessa vacina aqui no Brasil. Tá? Então, isso foi um avanço muito grande, né, em relação ao Butantan. O Butantan vai fazer o estudo clínico aqui no Brasil e vai produzir essa vacina. Tá? À medida que esse estudo clínico for aprovado, né, nós vamos produzir aqui para distribuir essa vacina para o Brasil e para outras partes do mundo. Então, essa é uma notícia hospitaleira, né? Auspiciosa, né? Para o Brasil, para o Estado de São Paulo, porque nós saímos, o Instituto Butantan sai na frente aí em termos da produção dessa vacina. Doutor, vamos só para explicar ao telespectador o que é a fase 1 e o que é a fase 2 para o telespectador compreender como chegar na fase 3. A fase 1 do teste clínico, você testa num grupo muito pequeno de pacientes para saber se ela tem segurança, se ela não causa efeitos colaterais e assim por diante. Se passa na fase 1, vai para a fase 2, aí você aumenta um pouco o número de pessoas, já prevendo o resultado, né, já analisando o resultado. Se os resultados, né, de produção de resposta imunológica, se a vacina é bem tolerada, aí você vai para a fase 3, que aí sim é um grande número de voluntários. No nosso caso aqui será em torno de 2.000, e aí já é para testar mesmo a eficiência da vacina, se ela protegeu, né, contra o coronavírus. Quer dizer, o Brasil está no meio da epidemia e, portanto, esse estudo clínico vai ser muito importante para demonstrar essa eficiência, essa eficácia da vacina. Podemos imaginar que chegar na fase 3, além de uma testagem maior, é porque nas fases 1 e 2 já houve algum resultado positivo, né? Sim, a fase 1 e 2 foi feita lá na China, os resultados foram muito bons, por isso que nós estamos agora já entrando na fase 3. Então, é uma vacina que está numa fase de desenvolvimento muito adiantada, e, paralelamente a isso, a gente começa já a discutir a produção, a transferência da produção dessa vacina aqui para o Butantan. Quer dizer, o Butantan é o maior produtor de vacinas do Brasil, é um dos maiores do mundo, quer dizer, é um dos maiores produtores de vacina da gripe do mundo,
esse ano nós conseguimos produzir 80 milhões de doses de vacina, um recorde do Butantan, um recorde aqui no Hemisfério Sul, a maior produção do Hemisfério Sul, e produzimos outras vacinas. E temos condições de produzir também a vacina para o coronavírus. Esperamos que seja uma vacina que tenha realmente comprovada a sua eficiência, a sua eficácia, proteja mesmo as pessoas contra essa terrível infecção. Com relação a prazos, o início desses 2.000 testes está previsto para quando? Está previsto agora para o meio do ano, né? Nós ainda temos que submeter isso às agências aqui do Brasil, né? Mas uma vez submetido, as vacinas já estão produzidas lá na China, nós poderemos começar esse estudo clínico. O Butantan tem grande experiência em estudos clínicos, realizou o maior estudo clínico com vacinas do Brasil, que foi para a vacina da dengue, né? Mais de 15 mil voluntários. A vacina da dengue também está na sua fase final de desenvolvimento, de análise desses resultados, e, portanto, o Butantan inova em vacinas. Quer dizer, vacina da dengue, que é uma única no mundo, e agora a vacina do coronavírus, que também esperamos que seja uma das vacinas úteis, né, no combate dessa epidemia terrível. O senhor falou em 10 vacinas no mundo, alguma outra tão adiantada quanto a nossa aqui, que o senhor vai implementar esse teste? Então, tem essa de Oxford, que é ligada a uma companhia, né, uma grande companhia, uma multinacional, e nos Estados Unidos tem uma outra, que é produzida por uma companhia que chama Moderna, né, que também está numa fase de estudo clínico, e também tem mostrado aí nas fases iniciais ser muito eficaz. Então, quer dizer, essas vacinas todas que estão em desenvolvimento prometem aí que a possibilidade de que nós tenhamos ainda nesse ano, no final desse ano, começo do ano que vem, a disponibilidade aí de vacinação em massa para a população. Com relação a remédio, quer dizer, a medicamentos, né? É muito prematuro ainda, né? É melhor se falar em vacina do que em medicamento a essa altura do campeonato? Ora, o medicamento também não é descartável, você está entendendo? Existe aí mais de quase 3 centenas de medicamentos novos e antigos sendo testados em pacientes. Quer dizer, já medicamentos que já passaram da fase inicial, alguns medicamentos já tradicionais, alguns outros tratamentos que são também tratamentos tradicionais, que estão testados. Quer dizer, tem aquela fase de você aplicar em controles em pacientes acometidos pela infecção e saber se o medicamento é eficaz ou não. Então, essa também é uma possibilidade, que a gente tem aí, entre todos esses medicamentos que estão sendo testados, algum que ajude aí na questão da gravidade, na diminuição da gravidade da doença, porque a doença é muito grave, principalmente nos pacientes mais idosos e nos pacientes que têm alguma outra doença. Então, também é uma linha que precisa ser perseguida, uma linha importante, e, enfim, esperamos que aí a gente tenha nos dois braços, um medicamento que ajude no tratamento de forma eficaz e uma vacina que vai ser aí a solução em definitivo para essa epidemia. O enfrentamento político, econômico ao vírus, eu acredito que as autoridades sanitárias brasileiras devam ter sofrido pressões enormes, né? E no dia 1º, segunda-feira da semana anterior, Ribeirão Preto flexibilizou para alguns setores a abertura do comércio, serviços, escritórios, enfim. De lá para cá, coincidentemente, os números de notificações e confirmações de coronavírus têm aumentado dia após dia. É uma coisa interessante a ponto do prefeito ameaçar a população, de certa forma, ameaçar a população, que se não tivesse um comportamento mais restritivo com essa abertura, que ele voltaria atrás. Mas ainda essas confirmações não fazem parte da reabertura pelos estudos de vocês dos tais 14 dias, 12 dias, 15 dias, né? Agora, você tocou uma questão aí muito importante. Quer dizer,
Os países que já enfrentaram a epidemia, a grande lição que eles nos deram é o seguinte, que a epidemia ela foi eficientemente enfrentada naqueles países que tiveram uma atitude social, uma atitude política coerente, uma adoção de medidas de restrição, como o que se chama aí de lockdown. Então, foram esses países os que foram mais eficientes no controle da pandemia. Os Estados Unidos, que é um outro país também gigantesco, assemelhado ao Brasil na sua complexidade, já não foi tão feliz nesse enfrentamento. Por quê? Porque não houve essa coordenação, houve iniciativas lá, como aqui, iniciativas regionais, estaduais, o que corresponde aqui aos nossos estados. Então, aqui no Brasil, a gente enfrenta, na realidade, situações muito diversas. O Brasil, como um todo, é muito complicado, principalmente os estados do Nordeste, onde a epidemia foi mais acentuada, está sendo mais acentuada, nas regiões mais pobres. E aqui no estado de São Paulo, como o estado de São Paulo é o estado mais organizado, é o estado que tem o melhor sistema de saúde, a epidemia ela foi mais controlada, mas ela não está sob o controle. A epidemia ainda não atingiu o seu ponto máximo, a sua velocidade máxima, o seu chamado pico. Aqui na capital, na região metropolitana, como ela começou antes, ela está mais adiantada. E no interior, quando ela começou mais atrasada, vamos dizer assim, algumas semanas depois do que aqui na capital, ela está adquirindo velocidade. E Ribeirão Preto está dentro desse quadro. Quer dizer, Ribeirão Preto é uma das regiões que tem maior movimento pendular aqui com a região metropolitana, ou seja, idas e vindas de pessoas, recebeu o vírus e o vírus está circulando em Ribeirão Preto. Então, veja, as medidas que são efetivas para o combate do vírus é a restrição da circulação das pessoas. O vírus está com as pessoas, quer dizer, ele circula com as pessoas. Se você restringe a movimentação das pessoas, você diminui a circulação do vírus. E, portanto, diminui a transmissão, a taxa de contágio do vírus. Quando você volta a ter a reunião, a movimentação, a aglomeração, o vírus volta a circular. Quer dizer, a taxa de contágio aumenta de novo. E, consequentemente, a epidemia ganha mais velocidade. Então, é essa equação que muitas das regiões do estado de São Paulo estão enfrentando nesse momento. Quer dizer, onde o vírus começou a circular mais rapidamente por esses movimentos de abertura, isso vai ter algum efeito, não imediato, porque isso demora 15 dias, 20 dias, porque os casos demoram 14, 15 dias para ficarem doentes, para aparecerem, para procurar no hospital. Então, quando você libera, quando você faz essa movimentação, permite essa movimentação, você aumenta a taxa de transmissão e daí 14, 20 dias você vai ter um aumento de casos. É o que vai acontecer, está acontecendo em muitas cidades, porque a epidemia está ganhando velocidade nessas regiões. No interior ela está ganhando velocidade em todas as regiões. Quer dizer, não tem nenhuma região do estado de São Paulo que está sob controle. Quer dizer, não tem nenhuma região em que já se atingiu o pico e ela está em declínio. Quer dizer, a epidemia está subindo. Ela pode subir mais rapidamente ou mais lentamente, dependendo dessas medidas. Se nós formos mais restritivos na circulação, mais lento vai ser a epidemia. Se nós formos mais abertos, se tiver mais movimentação, mais circulação, mais aglomeração, mais rápida será a transmissão e, portanto, maior o número de casos, maior o número de internações e maior o número de óbitos. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Para você não ter que tirar o carro da garagem e sair de casa, o Detran de São Paulo disponibiliza mais de 60 serviços online. No site, você consegue renovar ou pedir segunda via da CNH, fazer licenciamento, pedir transferência, registrar veículos novos e muito mais. Acesse detran.sp.gov.br. É o Detran inovando para você resolver tudo o que precisa, sem colocar a saúde em risco. Respeito à vida. Fique em casa.
Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. Voltamos a apresentar Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Doutor, nós saímos do primeiro bloco falando com relação à interiorização, quer dizer, São Paulo é uma avenida para Ribeirão Preto, que por sua vez é uma avenida para Ituverava, Miguelópolis, Batatais, Franca, Araraquara, São Carlos, ou seja, não é Ribeirão Preto que traz esse aumento e Ribeirão Preto também transmite esse aumento por ser um centro regional. É isso mesmo. Quer dizer, os polos regionais, tá? As cidades metropolitanas do nosso interior são os polos, né? Os grandes municípios, onde tem a grande circulação viral no primeiro momento, e que isso distribui para toda a região, né? Que faz aí as rotas de distribuição, as rotas de comércio. Tá? Então, é sempre assim. Quer dizer, de Ribeirão ela vai para todos os outros municípios, né? E os municípios vão ter a mesma situação de dificuldade. Agora, é importante também lembrar, né, que Ribeirão é onde estão concentrados os leitos de UTI. Quer dizer, em muitos municípios da região não existem leitos de UTI, existem hospitais, mas não existem leitos de UTI. Tá? Ou se tem, não tem número suficiente. Então, essas pessoas adoecidas que precisam de UTI vão procurar a UTI em Ribeirão Preto. Tá? Então, daí a importância de ter uma ação coordenada, os municípios da região inteira, aí da chamada Divisão Regional de Saúde, precisam se coordenar. Quer dizer, o combate ao vírus tem que ser feito em conjunto. A população tem que participar disso, mas as autoridades sanitárias, os secretários municipais de saúde, as vigilâncias epidemiológicas, né, têm um papel fundamental. Quer dizer, nós não podemos combater esse vírus de uma forma isolada, com um segmento apenas da população. Nós temos que envolver a todos. Quer dizer, os comerciantes, os donos de empresa, os empregados, as empregadas, todos têm que se envolver, né? Os estudantes, porque nós estamos vivendo uma guerra, tá certo? Uma guerra. Pela primeira vez nesse século, nos últimos 100 anos, né? Porque o último grande desafio que nós tivemos foi da gripe espanhola, em 1918, 1919. Então, nós estamos enfrentando uma verdadeira guerra. É essa a mensagem que as pessoas precisam entender. Quer dizer, esse vírus não é um vírus banal, é um vírus mortal, né? Ele atinge uma grande parcela de pessoas da população, uma porcentagem menor fica ruim e vai para o hospital e morre. Tá? E aí estão os mais idosos, estão os mais experientes, estão aquelas pessoas que têm outras doenças. Mas veja, se a população, se as forças sociais, se as forças políticas, as forças econômicas, os trabalhadores, se todos não se empenharem para combater essa epidemia,
nós vamos ter uma situação aí que vai se prolongar por um bom tempo e vamos continuar tendo, né, mortes e aumento de número de casos. Então, veja, quando se fala em abertura, na realidade não houve uma abertura. Quer dizer, nós estamos em quarentena. Quer dizer, o que houve foi a possibilidade de alguns setores do comércio voltarem a funcionar de forma muito reduzida, de forma muito limitada. Porque nós não podemos também ficar grande tempo, 6, 7, 8 meses, né, privados de alguma atividade econômica. Mas quando você abre, nem sempre as pessoas têm a consciência. Você fala, vou abrir aqui um shopping com 20% da capacidade por 3, 4 horas por dia. Bom, mas quem controla isso? Ok, vou lá colocar alguém na porta do shopping. Mas aí do lado de fora faz aquela fila quilométrica, como aconteceu semana passada em Santos, né? Uma fila quilométrica do lado de fora do shopping, todas as pessoas ali conversando, entrando em contato. Quer dizer, na semana passada, Campinas abriu lá o centro, né? Parecia final de Copa do Mundo, né? Quer dizer, as pessoas circulando, né? Quer dizer, a feirinha da madrugada aqui em São Paulo, lotada de pessoas. Então, veja, aí é que entra a percepção social. Quer dizer, quando eu vou para uma multidão, eu posso estar levando o vírus ou eu posso estar recebendo o vírus. E dali eu vou distribuir para todo mundo, você está entendendo? Vou distribuir para a minha família, vou distribuir para os meus amigos. Quer dizer, é isso que as pessoas precisam entender. Talvez não, com certeza, a dimensão gigantesca do Brasil, que equivale a poucos países do mundo, porém, com uma diferença cultural enorme, e eu noto nas entrevistas que os veículos de comunicação aqui em Ribeirão Preto têm feito, o serviço que têm prestado para a sociedade, a falta de cultura das pessoas em muitos momentos, que estão não só em aglomerações, circulando sem máscaras e, quando não, fazendo festas escondidos no seu bairro, na sua rua, em algum lugar. Isso você tem razão. Mas você veja, a população nessa epidemia que mais sofre é a população mais pobre. Quer dizer, aquela população que não tem, às vezes, nem como se isolar. Ela precisa sair da sua residência para ganhar o pão do dia. E aí vem a importância das políticas públicas. Quer dizer, aqui na região metropolitana, as zonas periféricas são um grande problema. É lá que está concentrado boa parte dos casos, boa parte dos óbitos, né? E essas pessoas, elas moram em cômodos, em casas pequenas, 8, 10 pessoas, numa residência, com alta densidade populacional, um grande número de pessoas, numa região que não tem infraestrutura, de saúde. Então, são essas pessoas que mais sofrem. E aí, veja, se não há essa consciência social de impedir a circulação do vírus, mas de ajudar também, quer dizer, de participar desses movimentos de ajuda, a questão da cesta básica, porque o governo não foi tão eficiente assim, o governo federal não foi tão eficiente assim no suprimento de recursos para manter essa população em uma situação mais confortável. Então, se nós não mobilizarmos as forças da sociedade, as forças vivas, como se chama aí, como se fala, e todos entrarem nesse esforço de guerra, porque é um esforço de guerra. Eu tenho dito o seguinte, nós somos invadidos por um organismo alienígena. Quer dizer, a gente assiste esses filmes na televisão, né, de ficção científica, a gente fica maravilhado, né, aquele vírus que atinge a população inteira, mata milhões e milhões, e aí tem lá, né, aqueles heróis que vão combater o vírus, né, que vão lá diminuir, matar os alienígenas. Bom, nós estamos nessa situação. Quer dizer, isso virou realidade. Nós somos invadidos por um organismo alienígena, um vírus que é invisível. A gente não consegue ver esse vírus. Tá? A gente só consegue manter esse vírus distante quando a gente fica em casa, quando a gente para de movimentar, quando a gente para de sair. Tá? Então, veja, essa é um apelo, né, que a gente tem que fazer sempre e mostrar que a responsabilidade é de todos nós, porque todos nós vamos ser vítimas. Tá? Não tenho certeza, tenho certeza disso. Nós vamos ser vítimas dessa epidemia, de uma forma ou de outra. Vamos ser vítimas se pegarmos a doença, mas vamos ser vítimas do sistema aí, que a economia está praticamente passando os seus piores momentos, não vamos ser vítimas.
Eu percebo, isso aí não é para puxar o saco de ninguém, mas eu percebo o governador, o governo do estado de São Paulo, muito bem amparado, muito bem definido nas suas práticas científicas, médicas, de providências, de determinações. A gente percebe isso no estado de São Paulo. Mas muitas vezes você encontra de cima para baixo um prefeito, 2 prefeitos no interior, que não querem seguir ou que tem uma pressão enorme da sociedade, ou mesmo lá de cima, que venha uma desorganização, uma desorientação, que a população pode captar isso e levar isso para a rua. Ou é uma percepção errada minha? Você está correto. Você veja, o Estado de São Paulo, seu comitê de contingência, ele é formado por 18 profissionais da mais alta categoria. São professores da universidade, como eu, professores de instituto, de hospitais, que têm experiência internacional, que têm ligações no mundo inteiro. Então, a gente tem oferecido o melhor conselho do ponto de vista científico, a melhor orientação para todos, para os prefeitos, enfim, para a população de uma forma geral. Agora, a mensagem ela não é única. Quer dizer, o governador do estado de São Paulo tem feito o seu papel de uma forma exemplar. Mas a mensagem não é única. Vem mensagens de outras esferas dizendo o seguinte: olha, vamos esquecer isso não é uma gripinha, é uma situação que é mais perigoso matar a economia do que a gente morrer do vírus. O que não é verdade, você está entendendo? Quer dizer, o mundo inteiro mostra que a situação foi gravíssima em muitos países, que agora estão começando a sair porque foram fortes, foram unidos no combate desse vírus. Quer dizer, essa união não acontece aqui no Brasil, quer dizer, não acontece essa orientação central, única, vamos combater, vamos usar todas as nossas energias nisso. A gente fica discutindo aí, durante um bom tempo, se um medicamento funciona, se não funciona, se a gente vai para a rua, se não vai para a rua, manifestação de pessoas a favor, manifestação de pessoas contra. Quer dizer, as pessoas, quando fazem isso, mostram uma dubiedade de mensagem para um cidadão comum. O cidadão comum que está lá na sua casa, trabalhando, ou impedido de trabalhar, fala, mas que história é essa? O pessoal está saindo lá, o dirigente maior da nação está saindo para o meio da rua, sem máscara, etc. Por que eu tenho que ficar aqui? Então, essa dubiedade de informação, essa orientação, às vezes até discordante, é um inimigo que é muito potente a favor do vírus, é um inimigo da população. Quer dizer, ele está atuando a favor do vírus, ele é um aliado do vírus. Então, nós temos que ter consciência. Quer dizer, a orientação da ciência é uma orientação precisa, uma orientação que leva em conhecimento o que aconteceu. Quer dizer, o isolamento social é duro, é perverso, isola as pessoas, impede a atividade econômica, mas é a única arma que nós temos para combater o vírus. Nós não temos a vacina, nós não temos um remédio, e, portanto, se aquelas pessoas que podem ficar em casa ficam em casa, nós estamos combatendo a epidemia. É assim que se faz. Quer dizer, serviços essenciais têm que trabalhar, não tem jeito. O médico tem que ir para o hospital. Aquela pessoa que cuida da segurança tem que cuidar da segurança. Então, essas pessoas não tem como, mas as pessoas que podem, que têm condições de ficar, é a parte dela, é a luta que ela pode fazer contra o vírus. Doutor, nós estamos indo para o final do programa. Eu também queria destacar aqui, por exemplo, a iniciativa do governador, sempre reunido com vários empresários e todo mundo do ano. Eu queria destacar aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, a Unimed fez ofereceu um projeto para todos os usuários do convênio indicarem quem quiser que não tenha nenhum tipo de ligação, que não pague nada para o convênio, ter um atendimento por telemedicina no plano. Quer dizer, a pessoa está com algum sintoma, alguma coisa, não precisa ser associado ao plano, é só ligar lá, vai ser atendido. Eu achei isso muito bacana. E uma outra também foi da SAI de Empreendimentos, que tem cerca lá de 600, 800 funcionários, e deu durante 3 meses uma cesta básica para cada funcionário destinar essa cesta básica
para alguém que esse funcionário conhecesse que estava precisando. Quer dizer, fosse o vetor da distribuição desse produto. Eu achei também muito criativo e muito interessante. Eu queria deixar e destacar isso também. E agradecer ao senhor. Muito obrigado por ter nos ajudado aqui. Espero poder contar sempre com o senhor. Olha, Bernardo, o prazer foi meu. Tá? Um abraço a todos vocês aí. E vamos combater esse vírus. Vamos ficar em casa. Tá? Até semana que vem. Obrigado. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.